Alright, let's see what we got here. Com tantos números surpreendentes sendo publicados nas últimas semanas, em que medida estariam se confirmando aquelas previsões de recessão nos Estados Unidos ou na Europa, que eram até bastante consensuais ao final do primeiro semestre? E numa leitura assim de mais médio prazo, seria possível vislumbrar um futuro não muito distante em que o dólar deixa de ser a moeda dominante no cenário global? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas! Eu sou Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, trazemos um resumo dos conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem uma lista de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos, como o pessoal da saúde, das finanças, enfim. Bora começar? Vamos embora! Aquelas duas figurinhas do Global Data Pod, Bruce Kasman e Joe Lupton, eles voltaram a se reunir no início de setembro para esmiuçar e interpretar um painel gigante de indicadores que vão sinalizando os rumos futuros da economia global. No episódio Global Cross Currents, que na tradução ficaria correntes globais divergentes ou transversais, talvez, os caras já não mais apostavam em uma recessão nos Estados Unidos ao final desse ano. Mas o pessimismo em relação à Europa, bom, esse até aumentou. O fato é que os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, com a taxa de desemprego em 3,7%, 300 mil novas contratações a cada mês, o próprio aumento dos salários a um ritmo de 5% a cada 12 meses, bom, todos esses números levam os analistas mundo afora a repetirem a mesma expressão, resiliência. Afinal, é guerra na Europa, é o Fed a subir juros em um ritmo bem forte, o aumento das tensões geopolíticas, inclusive nas relações Estados Unidos e China, mas o mercado de trabalho americano faz que não é com ele, segue contratando. Interessante também é que a própria lucratividade das empresas não vem caindo, como seria de se esperar na iminência de uma recessão. No velho continente, por outro lado, as pressões inflacionárias e os impactos da guerra colocam mesmo o Banco Central Europeu numa situação bem mais delicada. Subir demais os juros, naquele caso, pode tornar bem profunda uma recessão que já é dada como certa. No final das contas, não dá para falar em recessão global com uma economia americana tão resiliente e considerando também o processo de retomada dos negócios na China. Mas o inverno europeu que se aproxima, tudo indica que não vai deixar saudades em ninguém. É curioso como o podcast FT News Briefing, que se propõe a atualizar as pessoas bem cedinho pelas manhãs, eles sempre conseguem inserir aqui e ali algumas reflexões de caráter mais amplo, olhando para o médio prazo. Foi o caso nesta última terça-feira, quando colocaram a questão "Is a post-dollar world coming?" Um mundo pós-dólar estaria a caminho? A pergunta é bastante curiosa se a gente levar em conta que o próprio dólar se encontra num patamar mais elevado dos últimos 20 anos, frente às principais moedas internacionais, muito em função da alta dos juros de que falamos agora há pouco. Mas essa é, na verdade, a tese de um sujeito chamado Ruchir Sharma, presidente da Rockefeller International, uma dessas imensas companhias americanas gestoras de fundos. Ele chama a atenção para o redesenho do processo de globalização que a gente vai observando, e mais particularmente para os tipos de sanções que foram usadas pelo Ocidente no sentido de retirar a Rússia do sistema internacional de pagamentos após a invasão da Ucrânia. Esses acontecimentos teriam acendido uma luz amarela para muitos outros países, inclusive China e Índia, que passaram a avaliar o quanto a sua confiança no dólar os deixam vulneráveis às ações como as impostas à Rússia. Daí, o caminho que já começa a ser trilhado é o de acordos bilaterais para a substituição do dólar, com outras moedas assumindo algum protagonismo nas correntes de comércio e nos fluxos financeiros de determinados blocos. É claro que a análise do cidadão faz todo sentido, mas como ele acaba sendo mais um dos, entre aspas, profetas, que há mais de 40 anos vem anunciando o fim do dólar está próximo, a gente vai seguir de olho nessa possibilidade,
mas principalmente se o tema virar objeto de estudos nos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE através do seu Núcleo Econômico Integrado. Mas antes de fecharmos essa edição, aqui vai aquela listinha de podcasts que até chamaram nossa atenção, mas que devem interessar a perfis mais específicos do nosso público. Em primeiro lugar, para quem se liga no lado financeiro e nos custos da transição energética rumo ao Net Zero, vale a pena conhecer o The Compass, da BBC, e em particular o episódio Green Energy Finance. Uma segunda dica vai para os profissionais de saúde preocupados com o pós-pandemia. O podcast Wharton Business Daily coloca a questão Reimagining the CDC: Why Upcoming Changes to the Agency Are Long Overdue. Por que as mudanças no CDC estariam, na verdade, muito atrasadas? E a terceira sugestão é um episódio do podcast Intelligence Squared, com a pergunta How Social Media Rewired Our Brains and Our World? Como as mídias sociais mudaram nossos cérebros e nosso mundo. Não custa lembrar, a Síntese busca promover o diálogo e a reflexão, com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!